O tema que nós temos aqui para tratar hoje é a contribuição judaica no Brasil. Falar um pouco de história, né? Seguindo um pouco o que o Wilson pegou, ele foi mais na base bíblica, a minha mais na base histórica. E quem participa do grupo de oração do TJC2 de Barueri vai ouvir aqui uma repetição, porque o que nós estamos trazendo aqui é uma coletânea do que a gente tem discutido lá aos sábados, ok? E para começar, para entender um pouco essa questão dos judeus no Brasil, nós temos que voltar só um pouquinho no tempo e entender o período que a Europa, principalmente aí a Península Ibérica, estava atravessando no período de descobrimento do Brasil, tá? Então, vou voltar só um pouquinho, algo aí de 50 anos da história, para completar com a descoberta do Brasil, e depois a gente fala da atuação dos judeus no Brasil. Amém? Vou compartilhar com vocês aí, e aí a gente vai conversando. Então, qual o propósito? Rapidamente, claro que não tenho a pretensão de passar toda a apresentação que nós temos aqui, mas como nós vamos compartilhar com vocês, depois vocês podem entrar com mais detalhes, e também a gente traz uma referência de livros, se alguém precisar aprofundar um pouco mais esses temas, tá? Então, a gente vai estar falando aqui da Inquisição, que iniciou mais ou menos nesse período antes da descoberta do Brasil, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Vamos falar como se deu e por que se deu a migração dos judeus para o Brasil, especificamente, e como a Inquisição se desenvolveu aqui na nossa terra, e vamos falar também de algumas influências que os judeus trouxeram para a nossa nação. Bem, primeiro ponto que nós temos que ver aí é que a Inquisição ela começou aqui no leste da Espanha, no Reino de Aragão, quando Fernando de Aragão, que era rei dessa região, em 1447, instigado aí pelos dominicanos, instaurou a Inquisição, que era a pressão que se fazia para que os judeus confessassem que eram traidores, que os judeus confessassem que estavam complicando a fé cristã, e aí eles eram torturados e perseguidos, né? Isso cresceu, em 1478, saiu como uma bula papal a Inquisição para toda a Espanha, e aí começou uma perseguição muito grande em toda a Espanha aos judeus. Durante 20 anos que nós tivemos aí da Inquisição em toda a Espanha, morreram aproximadamente aí, alguns falam entre 18 mil até 30 mil judeus queimados em praça pública, né? Naquela cerimônia de purificação que eles chamavam, né? E no dia 29 de abril de 1492, sai um edito, então, de expulsão de todos os judeus da região da Espanha, o que foi uma loucura. Inclusive, nessa época, o sultão do Egito falou, olha, respeito muito a sabedoria e a integridade dos reis espanhóis, só que eles estão fazendo uma loucura, estão dispensando a maior riqueza da Espanha, que é o conhecimento judeu, né? Então, ele toma essa decisão e expulsa todos os judeus da Espanha. Para quê? E o dito dizia que era para evitar que os judeus influenciassem os conversos e para purificar a fé cristã. Então, os judeus, mesmo convertidos, eles eram chamados de marranos. Marranos, em espanhol, é porco. Olha só o nome que você tinha para alguém que era convertido ao cristianismo. E mesmo convertidos, ou dito convertidos, eles não eram aceitos e sofreram toda essa perseguição até chegar nessa expulsão. Um ponto importante de lembrar é que essa expulsão, em 1492, veja que nós estamos falando somente 8 anos antes da descoberta do Brasil. Se deu nesse dia, 2 de agosto de 1492, justamente no dia que os judeus celebram Tisha B'Av. O que é Tisha B'Av? É 9 do mês de Ab. Nesse dia, os judeus têm como marcado o dia da tristeza, o dia do juízo de Deus. Foi nesse dia, quando os espias voltaram de ver a terra, de ver Canaã, e contam as maravilhas que viram e falam dos gigantes, foi justamente nesse dia, e a Bíblia diz que durante a noite eles choraram desesperados, durante toda a noite, não querendo entrar em Canaã, de medo. E a tradição do Talmud diz que
nesse dia Deus estabelece, vocês estão chorando sem razão, e a partir desse dia, essa data, vocês terão razão para chorar. Então, todas as tragédias, as grandes tragédias que vieram sobre o povo judeu, aconteceram nesse dia de Tisha B'Av. Quando a gente lê lá Jeremias, que ele fala da destruição do templo, ele relata exatamente essa data, 9 de Av, Tisha B'Av. O segundo templo também, com a invasão romana, também se deu nessa data. Na Alemanha, quando teve aquela quebra dos cristais, a perseguição de todos os judeus, também foi nessa data. Então, tem, assim, uma marcação muito forte em relação a essa data, e ela coincide aqui também com a expulsão dos judeus da Espanha. Bem, em registros temos aí que saíram mais ou menos da Espanha 150 mil judeus, uma boa parte deles foram aqui para a França, para a Europa, e criaram lá os askenazitas, principalmente, né? E uma outra boa parte veio aqui para Portugal, perto de 75 mil vieram para Portugal, e cerca de 50 mil também desceram aqui, cruzaram o Estreito de Gibraltar aí e foram para o norte da África aí, principalmente para a Turquia, né? E em 1499 já não tinha praticamente judeus vivendo o seu judaísmo aqui em Portugal, porque todos eles já estavam, por pressão também de uma aliança que o governo de Portugal fez com o governo da Espanha nessa época, todos foram convertidos, forçados, né? E aí nasce a expressão dos anuncins, né? Os forçados a se converterem ao cristianismo. E tem até uma história que a gente fala, né? A gente tem esse ditado quando diz, ficou a ver navios, né? De onde veio a expressão? Veio desse período, porque em 1498, o rei de Portugal faz uma proclamação para todos os judeus, olha, nós vamos aqui em Lisboa disponibilizar barcos, e aqueles que quiserem sair, não quiserem sujeitar a igreja, esses barcos vão levá-los aonde vocês querem na Europa. Então, grande parte dos judeus se juntaram aí em Lisboa, e não havia navio algum, né? Aí cercaram todo esse povo e os forçaram a se converter, e daí veio essa expressão, né? Haver navios. Então, praticamente, eles mudavam o seu nome, eles mudavam a sua crença e ficaram aqui mesclado com o povo de Portugal, e por lei também eles não poderiam deixar em Portugal por nada, nem para a Europa, nem para as novas terras que estavam sendo descobertas. E aí tem um ponto muito importante, quando nós vamos lá para Obadias, no capítulo 1, versos 20, ele diz aí, os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarde, possuirão a cidade do sul. Bem, Sefarde, na Bíblia, se refere à Espanha. Então ele está dizendo, os cativos de Jerusalém que estavam na Espanha, possuirão o sul. E quando a gente fala o sul, em hebraico, o sul é Negev. E onde está Negev, quando nós vamos para o mapa de Israel? Negev é toda essa região que vai desde Beersheba até o pontinho aqui, onde chega no Mar Vermelho, toda essa região que forma esse triângulo, né? Aqui tem Eilat, né? Que tem inclusive uma estância muito bacana aí de praias e tal. Todo esse triângulo, hoje, é puro deserto. Praticamente as cidades que tem aqui são bem poucas populadas aí, e o desenho que se tem basicamente andando por esse trecho de Negev é deserto onde não habita ninguém. E a palavra de Deus diz que essas cidades estão reservadas para os judeus que estavam na Espanha. E onde estão a maioria deles hoje? Vieram para o Novo Mundo. Vieram para a região da América do Sul, e grande parte deles para o Brasil. E como tem essa ligação com o Brasil, né? Nós estávamos falando que isso tudo se deu pouco antes da descoberta do Novo Mundo, da descoberta pelos espanhóis e pelos portugueses, mas nesse período também do século XV, os judeus já estavam aí trazendo grandes contribuições para a navegação, tudo que se conhece a nível de
cartas náuticas desse período, de direção de navegação por as estrelas, todas elas foram desenvolvidas por judeus, e a escola portuguesa era uma escola muito forte em navegação, né? Por isso que eles chegaram nas Índias, eles chegaram aqui também no Brasil, e eles tinham uma escola em Sagres, que fica ali no sul de Portugal, e essa escola é onde nós tínhamos esses grandes envolvimentos, e liderado aí por judeus que faziam treinamento dos navegadores portugueses, né? Também nós temos registros aí que a viagem de Colombo ela foi elaborada e financiada por dois judeus conversos, né? Que foi Luís de Santa Engel e também Gabriel Sánchez. Esses dois incentivaram, prepararam e capacitaram a equipe de Colombo e financiaram, inclusive, para viajar e descobrir a América, né? Para o Brasil, quando nós vemos lá a caravela de Pedro Álvares Cabral, ali também judeus tiveram grandes contribuições. Por exemplo, Gaspar Lemos, ele era intérprete e comandante do navio de Pedro Álvares Cabral, judeu. Mestre João, que era um astrônomo e operador dos equipamentos de leituras das cartas náuticas, né, que foi criado também por outro judeu, fez parte aí dessa equipe. E Pedro Nunes também, o navegador e maior intelectual de sua época, também judeu. Então, dentro da equipe de Pedro Álvares Cabral, tinha aí uma grande participação e uma grande influência dos judeus. Agora, Dom Manuel, que era o rei da época de Portugal, ele estava preocupado em duas coisas quanto a Portugal, nesse período, que era expansão comercial, crescer, né, trazer principalmente das Índias, as espécies que tem nas Índias, e explorar também as riquezas. Já se sabia que Colombo tinha chegado na América e rapidamente ali descobriu ouro, sobretudo ali com os Incas, com os Maias, então ele tinha também essa grande expectativa de encontrar riquezas minerais no Brasil. Infelizmente, isso não se deu de imediato, né? Então, o que ele fez? Ele decidiu manter o seu esforço naval em direção às Índias, né, que aí reforçava mais a questão comercial. Não havia potencial de riquezas exploratórias no Brasil, então ele pega e arrenda por 15 anos a ilha, que ainda não chamava Brasil, né, para Fernando de Noronha, que era um judeu. E Fernando de Noronha hoje tem o nome da ilha ali em Pernambuco, né? E por quê? Porque Fernando de Noronha arrenda Brasil por 15 anos e fica aí com compromisso nesse contrato que foi assinado, né? Que se renovou a cada 3 anos, de remeter a Brasil, a Portugal, pelo menos 6 navios mercantes por ano. Então, não vai ouro, não vai metais preciosos, mas pelo menos mercadorias exploratórias aqui do Brasil. Descobrir novas terras, avançar nessa expansão e construir e manter fortificações. Então, uma das ações fortes que fez Fernando de Noronha foi subir da Bahia até Pernambuco, criando fortificações para proteger as terras. Ele criou mais ou menos 11 ou 12 fortes nesse trecho todo, chegando aí na altura de Recife, onde nós temos hoje a ilha com o nome dele. Outro ponto também importante é que nessas idas e vindas para levar essas especiarias do Brasil, ele passou também em Açores, um arquipélago que tem ali no meio do Atlântico, e trouxe também para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E vale também lembrar que nesses navios que ele levava para Portugal, boa parte do que ele levava eram pau-brasil, né? Era espécies e frutas daqui, inclusive alguns escravos, como índios, né? Que, na verdade, não deu muito bem na Europa, porque eles tinham a sua resistência física e de saúde frágil, acabavam morrendo. Então, isso aí eles já cortaram desde o início. Outra informação muito importante aí, quando a gente vai para esse detalhe também, é que o nome Brasil, dado ao nosso país, veio de um judeu. Por quê? Porque a principal exportação desse período, como eu lhes comentava, era o pau-brasil,
E esse pau-brasil, quem estava explorando, quem criou todo esse mercado, foi um judeu chamado Barzilai. Então, ele pegava essa madeira, cortava nas dimensões para colocar nos navios e marcava essas madeiras com esse nome, com o nome dele, Barzilai. Então, em Portugal, como começou a se apreciar muito essa madeira, que era então desconhecida, e chamavam de pau-Barzilai, e acabou virando pau-brasil, e trouxe esse nome para a nossa nação. Então, o nome Brasil vem de um judeu que veio para cá nesse período. Bom, como nós tivemos toda essa questão da Inquisição na Península Ibérica, toda essa pressão e perseguição dos judeus, essa proibição dos judeus saírem de Portugal, eles aproveitaram essa habilidade náutica que os judeus tinham, então, praticamente, eles coordenavam a vinda, as viagens desses navios, falsificavam seus nomes e entravam nesses navios e migravam para o Brasil. Imagine que os primeiros que chegaram aqui, quando voltaram para Portugal, sem dúvida, pregaram uma grande esperança de uma nova terra, de uma nova liberdade. Então, os judeus também começaram a vir até aí, 1536, com uma grande liberdade na nossa terra, mas vinham com nomes falsos, vinham aproveitando que esses navios eram conduzidos por judeus e tiveram uma migração muito grande nesse período. Agora, em 1536, muda um pouco, porque D. João, já III, ele, estimulado aí pelo Santo Ofício, assume também a Inquisição, os tribunais de Inquisição em Portugal, né? Fundou 3 tribunais em Portugal, em Lisboa, Coimbra e Évora, e em Goa também, um outro tribunal no oeste da Índia também, e aí esses tribunais tinham a liberdade de fazer todo o julgamento e perseguição aos judeus em todas as terras portuguesas, e isso inclui também a colônia Brasil. E essa perseguição por esses tribunais da Inquisição, ele durou 285 anos. Então, foi um período muito grande, muito sangrento de perseguição dos judeus em terras portuguesas e, claro, aqui também no Brasil. Agora, a migração também dos judeus para o Brasil, ela foi, assim, tão massiva e, às vezes, não contada na nossa história, porque todos que chegavam eram dados e nomeados como portugueses, assim dizem os livros de história, mas os judeus vinham aí com seus nomes trocados, com seus nomes alterados para poderem embarcar, né, para essa viagem para o Brasil, e registros, por exemplo, do século XVII, apontam que em Salvador e Rio de Janeiro, por exemplo, 3/4 da população eram de judeus. Então, essa participação, essa migração, ela foi extremamente forte para a nossa nação e foram quem trouxeram grandes contribuições a nível de crescimento do comércio, crescimento da agricultura e administração geral do nosso país. Bem, falando um pouco ainda da influência judaica, vou seguir um pouco aqui antes, falando sobre a perseguição da Inquisição no Brasil. Então, como já comentei, ela levou aí 285 anos, foram presos pelo Tribunal de Lisboa, porque como o Brasil não tinha um tribunal, Portugal não estabeleceu um tribunal no Brasil, quem era preso aqui no Brasil ia para Portugal e em Lisboa, no Tribunal da Inquisição, era julgado, condenado ou morto, mas sempre acompanhado com muita tortura, né? Então, no Brasil, 1.074 judeus foram nesses 285 anos, para esse julgamento, prisão e morte em Lisboa. 776 registros que nós temos aí foram de homens e 298 de mulheres. E de onde vem esse registro? Toda essa parte do registro do Tribunal da Inquisição, ele ficou selado por Portugal, pelo governo de Portugal, por mais de 500 anos. Então, essa informação ninguém tinha, mas
por volta aí de 1970, 75, eles liberaram acesso e muitos pesquisadores começaram a estudar, tem muito documento, ainda não se leu tudo que tem aí disponível, e esses números vieram desses registros do Tribunal da Inquisição. E para entregar um judeu, você poderia fazer por questões mais banais, não tinha regra. Se o teu vizinho, por exemplo, não fosse na procissão da Páscoa, ele é um judeu, então ele poderia ser preso e julgado aqui internamente. Aqui no Brasil, quem tinha essa responsabilidade eram os jesuítas, né? E depois levado ao Tribunal da Inquisição. Ou, se o teu vizinho acende uma vela de sexta-feira, eles estão fazendo o Shabá, você poderia entregá-lo. Ou se o seu vizinho está tendo mais prosperidade que você, ele deve ser um judeu, vou entregá-lo. Então, isso se dava sempre por condições mais banais possíveis, ok? E entendiam que estavam fazendo isso como uma purificação, como uma limpeza do sangue, né? Como uma depuração da fé católica, né? Então, isso saiu principalmente escrito aí em Toledo, em 1449. E como trabalhava o Tribunal da Inquisição? Bom, primeiro, eles tinham dois modos operantes. O primeiro era uma visita oficial da Inquisição, onde se anunciava aí o tempo da graça. Nós vamos ver que no Brasil nós tivemos duas grandes visitações, aliás, três grandes visitações. Esse tempo da graça era um edito que se dava aí por 30 dias, onde se dava a oportunidade para um judeu dizer que estava explorando ou corrompendo a fé, ou você poderia ter a ação de um vizinho, a ação de algum membro da igreja entregando esse judeu. Então, nesse período, ele era preso, levado ao tribunal de Lisboa e torturado até que ele confessasse que era judeu, que estava deturpando a fé, e que mais que isso, e que também lhe entregassem os seus comparsas, né? Ele entregassem os seus vizinhos, as suas famílias, que ainda estavam professando a mesma fé que ele. E tinha também o ato de fé. O ato de fé era algo que se dava em praça pública, então se rezava aí uma missa solene no domingo. A homilia era uma homilia específica contra os judeus, e a razão porque eles deveriam ser condenados. Se fazia depois uma leitura de uma sentença aos judeus ali presos e condenados, e depois se fazia purificação pelo fogo, né? Fogueira em praça pública. E falando um pouco da história no Brasil, da cronologia, aqui nosso tempo já está acabando, mas só para destacar alguns pontos, né? A visitação oficial que nós tivemos no Brasil maiores, ela se deu aí em 1591, isso foi por Pernambuco, principalmente, e eles tiveram aí mais ou menos 2 ou 3 anos, a duração de 4 anos, tá? Em Bahia e Pernambuco, fazendo todo esse processo de anúncio, edito por todas as cidades, né? E todo esse processo de prisão e levar os judeus para o Tribunal de Lisboa. Depois tivemos o segundo na Bahia, em 1618, e tivemos o terceiro, já em 1763, no Pará, e esse durou 5 anos. Então, de tempos em tempos, nós tínhamos essa perseguição que vinha os líderes da Inquisição de Portugal, e tínhamos, além disso, o controle do que os jesuítas faziam, local, e todas as perseguições e prisões dos judeus em nossa nação. A única bandeira que foi levantada contra toda essa questão da Inquisição se deu pelo Padre Vieira, em 1666, mas o Padre Vieira se tornou aqui como um profeta no escuro, como um profeta para surdos, né? Porque ele não era ouvido, inclusive ele chegou a ser preso, né? Chegou assim a ser julgado como aquele que estava indo contra a Inquisição, como aquele que estava cobertando judeus, né? Mas depois foi solto, mas foi a única voz
em todos esses 285 anos, que se tem como registro de que se levantou contra essa posição, essa perseguição que se fazia a judeus em nossa terra. E toda parte... e tinha uma questão muito forte da questão familiar que eles sofriam, né? Porque eles guardavam a sua identidade judaica dentro de casa, com seus filhos, e tinham que educar os filhos a não externalizar isso para os seus colegas. Então, internamente, as crianças tinham um nome, e os pais falavam, e treinavam, ensaiavam, e cuidavam de todo esse processo. Olha, quando você sair, seu nome é João, seu nome é Pedro, seu nome é Marcos, para que não desse conotação nenhuma que dentro de casa eles viviam algo diferente. Então, por muitos anos, os judeus viveram essa dualidade. Imagine uma criança crescendo nessa dificuldade de entender esse processo de dupla personalidade que ela tinha que assumir. E a tal ponto isso cresceu que muitos desses filhos que vieram depois criaram um ódio tão grande quanto os jesuítas e também uma revolta contra a sociedade desta época e formaram os bandeirantes. Então, os bandeirantes também foram desbravadores da nossa terra. Se nós lembrarmos aí do Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanhol, definindo até onde Portugal podia ir, nosso país teria metade do tamanho. Foram os bandeirantes judeus, né, que levaram essa expansão além do Tratado de Tordesilhas e tornaram a nossa nação no tamanho que tem hoje. E, basicamente, eles faziam porque perseguiam o que os jesuítas faziam em evangelização, em busca pelos índios que estavam. Então, eles iam, perseguiam, expandiam e levaram o país ao nosso tamanho que tem. Outra parte complexa também de tudo isso é a escravidão, porque os judeus também se tornaram os maiores comerciantes de escravos na nossa terra. Então, a importação de escravos, que era um grande negócio para Portugal, chegava em nossa terra, mas a administração de todo esse processo se dava mais com os judeus. Então, também tem essa mancha que nós temos na nossa terra e também compartilhada com os judeus nesse sentido. Tanto que quando se descobre ouro nas Minas Gerais, todo o suprimento que tinha de comida, de animais para levar para a exploração do ouro, e escravos, inclusive, para construir ouro preto e tudo isso, eram administradas por judeus. Então, nós temos uma mescla de dor pela perseguição judaica, contribuição judaica à nossa nação, e também essa mescla de dor aos escravos, compartilhada entre portugueses e também entre judeus. Bom, aqui só para que vocês tenham aí alguns nomes, né, adotados por judeus da nossa terra. Então, quando a gente vai olhar aí, muitos dos nossos nomes estão aí. Eu já vi que tem Carvalho, tem Carneiro, tem Mesquita, Mendonça. Então, aqui a gente traz uma lista dos principais nomes e estima-se que hoje, e na nação brasileira, tenhamos entre 20 a 30 milhões de anunciins, né? Ou seja, se tomamos aqui o grupo que nós estamos, provavelmente cerca de 6 ou 7 de nós tem aí uma descendência judaica. Então, a expressão de judeus que nós temos no nosso país é muito grande. E, voltando para Obadias, a palavra de Deus diz que eles voltarão e habitarão em Neguev. Então, o Brasil tem dentro desse processo um papel gigantesco de liberação, de cobrir essa nação dos judeus com oração, que eles sejam despertados, que eles sejam tomados aí pela identidade e a responsabilidade que eles têm dentro desse processo, para que Deus cumpra aí essa sua promessa com eles. E muitas vezes pode ser que nós estamos no meio disso. E só para vocês que querem aí depois dar uma olhada melhor, a Anita Novinsky, que foi uma grande pesquisadora da USP, que foi quem mergulhou nesses escritos aí da Inquisição, em toda essa documentação, ela publicou esses 2 livros aí, Os Judeus que Construíram o Brasil e Viver nos Tempos da Inquisição, 2 obras maravilhosas, se alguém quiser aí dar uma olhada.
A história dos judeus, também do Paul Johnson, também é uma publicação de cabeceira, tem muita coisa boa aí. E a história dos judeus no Brasil, que também é uma publicação que está disponível aí na internet, de onde eu tirei esses nomes que tem aí de judeus portugueses, que a gente pode também estar usando como referência, tá? Então, logo mais, a gente libera esse material para vocês, e algumas coisas que eu passei por cima ali, vocês podem ler depois com mais detalhes. Amém?